Amém. Vamos à palavra do Senhor então, nesse culto de quarta-feira, 25 de outubro. Estudo da palavra do Senhor. 1 Timóteo, capítulo 1, do verso 1 ao verso 7. 1 Timóteo 1, de 1 a 7. Ultimamente, nos últimos encontros nossos aqui em nossa igreja, o Senhor tem falado muito, né, na escola dominical, numa das últimas, ou na última ministração que eu trouxe, sobre falsos profetas e abandonar a fé. E o perigo de abandonar a fé mediante os falsos profetas, os falsos professores, os falsos ministros. E eu, quando estava procurando, lendo a palavra, procurando um texto para a gente meditar aqui essa noite, eu me deparei também com esse texto que a gente vai ler agora, que fala do mesmo assunto. Acho que o Senhor está querendo nos chamar a atenção para um perigo e para um cuidado que nós, como crentes, precisamos ter de uma forma talvez redobrada até, que é sobre a ação de falsos profetas. Mas a nossa leitura, ela é assim. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, isso é Paulo dizendo, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que serviço de Deus na fé. O objetivo dessa admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Algumas pessoas se desviaram dessas coisas e se perderam em discussões inúteis, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem o assunto sobre os quais falam com tanta ousadia. O nosso texto aqui começa com Paulo fazendo uma introdução de uma carta que ele está escrevendo para Timóteo. Timóteo que ao longo do tempo se tornou um dos seus discípulos mais próximos, assim como Barnabé, mas Timóteo se tornou um servo, vamos dizer assim, do Senhor, e um suporte do ministério de Paulo, e ele mesmo se tornou, então, um ministro do Senhor. Timóteo era filho de mãe judia, eu pesquisei aqui um pouquinho, ele era filho de mãe judia, que se converteu ao cristianismo, então era uma judia que se converteu ao cristianismo, e de pai grego. Então a origem dele foi uma origem, primeiro, que recebia influência judaica da mãe,
enquanto não cristã. Depois, recebia também influência dos costumes e dos gregos, que era muitos deuses, deuses disso, Deus daquilo, Deus do sol, da lua, praticamente filosofias gregas. Então ele recebeu, eu imagino que no seu crescimento, ele recebeu essas influências. E depois, com a conversão da sua mãe ao cristianismo, e ele conhecendo também a palavra e se convertendo, ele passou a ter então uma influência total da obra de Cristo na vida dele. Mas ele mesmo era uma pessoa que poderia eventualmente, porque não foi assim, poderia dar passos para trás, dar passos de volta às antigas práticas religiosas dele, porque ele cresceu no meio dessas práticas. Mas Timóteo, ele permaneceu firme e Paulo o escolheu como um seu auxiliar importante, de confiança. Paulo, que era um líder, um apóstolo do Senhor, plantava igrejas por toda a região da Ásia Menor, da Macedônia, da Grécia, toda aquela região, né? E para cuidar de tudo isso, ele precisava de auxiliares, e Timóteo era um desses, né? E nesse contexto é que Paulo, provavelmente num período em que ele não estava preso, ele estava num momento que ele estava solto, porque ele já tinha sido preso antes, e ele será preso depois disto, né? Provavelmente ele estava solto e ele escreve essa carta. Paulo estava se dirigindo à Macedônia e ele ouviu de que em Éfeso falsos mestres, falsos profetas estavam passando ensinamentos falsos aos cristãos. Então imagina, cristãos novos convertidos que acabaram de sair de uma influência pagã ou de uma influência judaica, né? E de repente começa a receber ensinamentos que não são os ensinamentos da fé em Jesus Cristo, né? E isso promove então uma confusão. Paulo fica sabendo disso e diz para Timóteo: Timóteo, não saia de Éfeso, fique aí, porque falsos profetas, falsos professores, falsos ministros estão distorcendo a palavra de Jesus. E basicamente, pelos comentaristas, né, que eu busquei, basicamente esses ensinos procuravam misturar a fé cristã com ensinamentos pagãos, com costumes pagãos, começaram a misturar coisas nesse sentido, para promover e provocar confusão. E é nesse contexto que Paulo começa a orientar Timóteo através dessa carta, mas através desta palavra, ele também orienta a igreja até os dias de hoje, né? Primeiro, Paulo faz umas afirmações para Timóteo e para nós que são muito importantes, né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por ordem de Deus, através da ordem dada por Deus. Então, Paulo, nesse momento, ele ouviu ao Senhor, o Senhor falou com ele de alguma forma, e de alguma forma ele escreveu essa carta a Timóteo. Então, um servo do Senhor, ele é conduzido por Deus. Amém? Então, nós como servos dele, ministros dele, obreiros dele,
devemos ouvir a voz do Senhor a todo instante, porque a palavra do Senhor nos livra ou livra pessoas que estão próximas a nós do perigo de receberem um falso ensinamento, do perigo de estarem recebendo falsos conselhos errados, ministrações erradas. Nós precisamos estar atentos, porque o Senhor pode nos dizer: vai lá e faça isso, porque lá está acontecendo alguma coisa que não é da minha vontade. E foi isso que o Senhor fez com Paulo. Ele deu a ordem para que Paulo escrevesse para Timóteo. Paulo ouviu, obedeceu. Amém? Então essa é uma característica que nós precisamos ter. Essa é uma qualidade que nós precisamos desenvolver. Isso só é possível quando estamos em plena comunhão com Deus. E Paulo então começa a descrever na carta: quando eu estava em viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina. Timóteo tinha uma missão árdua aqui, né? Até espinhosa, né? Ele tinha que ir lá em Éfeso, onde ele estava, ir até essas pessoas, que aqui Paulo chama de certas pessoas. Essas certas pessoas, o que poderia ser? Poderia ser um pastor, um falso pastor, poderia ser um falso presbítero, poderia ser um falso cristão, poderia ser uma pessoa do mundo, totalmente do mundo. Pessoas que estavam ensinando coisas que não eram de acordo com a palavra, com a doutrina, né, com a sã doutrina que os apóstolos lá no começo tanto perseveraram, né? Então ele diz: não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Quando eu li sobre isso daqui, os judeus dão muita ênfase e importância à genealogia, mas uma coisa é você conhecer e valorizar a genealogia, saber a origem do povo. Nós somos, a nossa origem vem desde Davi. Desde Davi o Senhor vem fazendo cumprir a promessa dele ao seu povo, e nós fazemos parte desse povo. Nós não somos a nossa origem de sangue não está em Davi, mas a nossa origem na fé vem desde Davi, por Jesus Cristo, nosso Salvador também, né? E o que era praticado então eram fábulas, genealogias, culturas que misturavam a fé cristã com conhecimentos humanos, que era das filosofias daquela época, filosofias gregas. E Timóteo então tinha essa missão. Mas o que eu quero dar ênfase aqui é justamente ao cuidado que nós, como cristãos, nós, como povo de Deus, devemos ter em relação às falsas doutrinas. Porque nós estamos vivendo os últimos tempos. Nós estamos vivendo o momento em que o diabo quer a todo custo, todas as forças, destruir a igreja de Cristo. E ele promove e levanta pessoas que muitas vezes se apresentam, se identificam como profetas, como professores, e que muitas vezes, na verdade, estão a serviço de Satanás para ensinar falsas doutrinas. E aí, mais uma vez, nós caímos na seguinte pergunta: mas como eu me protejo disto?
Eu que sou um cristão, eu que sou um servo do Senhor. E a resposta está aqui, na palavra do Senhor. A palavra do Senhor é viva. A palavra do Senhor separa o que presta do que não presta. A palavra do Senhor, e o Senhor, através da sua palavra, fala conosco. Toda a advertência que Deus tem para nós, parte dela vem através da palavra. Ele fala conosco de diversas formas, em sonhos, ao nosso ouvido, com o nosso sentimento, mas fala com a sua palavra diretamente. Tudo aquilo que está aqui é muito claro. E mais uma vez, a gente chega à seguinte conclusão: para que eu possa saber a verdadeira doutrina e andar trilhado em cima da verdadeira doutrina e não cair em conversa de falsos profetas e não ser enganado por falsos ensinamentos, para que isso aconteça, eu tenho que conhecer a palavra. Então nós precisamos conhecer a palavra de duas formas, eu diria. Uma é aqui. A gente precisa ter a palavra na nossa mente. A gente precisa ler a palavra. A gente precisa ouvir a palavra. A gente precisa cantar a palavra para que ela esteja sempre na nossa mente. Mas, acima de tudo, o Senhor quer falar através da sua palavra conosco. Ele quer revelar todos os detalhes dele para a sua vida e para a minha vida, através da palavra. Então, a palavra também ela precisa ser revelada. Ela precisa se revelar a nós. Cabeça, coração, interior, precisa estar cheio da palavra, para que nós não caiamos em enganos, ou para que nós não caiamos no popular, em conversa fiada, em conversa mole, né? Existia, existe, existirá esse tipo de comportamento. E eu só estou protegido dele quando eu busco na palavra o que o Senhor quer me trazer, o que o Senhor quer me ensinar, os propósitos dele para a minha vida. E ele faz isso com cada um de nós quando nós, em espírito, em verdade, de uma forma desejosa, buscamos na palavra. Amém? Nela está a sã doutrina para conduzir e trilhar a nossa vida. E que nós possamos, então, estar atentos a isso. Nós estamos frequentemente na escola bíblica dominical, nos cultos, mas que nós oremos ao Senhor para que aqueles que não estão tão atentos possam estar atentos a esse perigo, porque é um perigo. É a forma como Satanás tem para esvaziar a igreja de Cristo, para promover a apostasia, para promover o desistir, para promover o não perseverar e promover a confusão, como promover, como diz aqui, hipocrisia. Então é nesse sentido que Paulo, obedecendo a ordem de Deus, escreve essa carta para Timóteo, para a igreja de Éfeso e para nós. O objetivo desta admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Amém? Que nós possamos nos apropriar da palavra do Senhor, mas é apropriar mesmo, porque Ele fala conosco, Ele fala conosco, e Ele nos adverte, e Ele nos mostra quando alguma coisa, algo não está de acordo com a sã doutrina, com a doutrina que os apóstolos perseveraram
perseveravam e que Jesus Cristo deixou através da sua palavra. Amém? Que nós possamos buscar incansavelmente a palavra do Senhor, tê-la na nossa mente, na medida do possível. Todos nós temos as nossas limitações fisiológicas, biológicas, naturais, mas nós conseguimos guardar alguma coisa da palavra, alguns bastante, outros menos, mas o que precisa, a partir dessa atitude sincera do cristão, o que precisar, Deus completa, porque para o Senhor não há limites, Ele não é limitado, o poder dEle é ilimitado, e Ele vai falar conosco, Ele vai se revelar a nós, Ele vai nos advertir, nos admoestar, nos chamar a atenção, toda vez que nós estivermos diante de uma situação que não é da vontade dEle, que não é a verdade que vem do alto trono do Senhor, que não é exatamente aquilo que está na sua palavra. Amém? E vai nos proteger, vai nos blindar dessas coisas, dessas certas pessoas, como diz Paulo aqui, certas pessoas. Amém? Que nós possamos buscar incansavelmente a palavra do Senhor e que Ele possa falar conosco em tudo aquilo que nós precisamos ouvir. Mas assim como Paulo, ao ouvir a palavra do Senhor, que nós obedeçamos, porque senão nada faz sentido. Nada faz sentido. Quando Ele fala conosco, nós precisamos obedecer, entender e obedecer. Amém? Que o Senhor abençoe sua palavra, que Ele complete essa palavra em cada um dos nossos corações. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra que o Senhor nos dá essa noite, Senhor. Mais uma vez o Senhor nos chama a atenção. Mais uma vez o Senhor nos alerta para que nós devemos estar em cuidado constante, vigiando, como diz a Tua palavra, Senhor, para que nós não possamos cair em doutrinas falsas, em falsos ensinamentos, em conversa mole, em conversa fiada, mas que a Tua palavra, Senhor, possa nos dirigir, que a Tua palavra possa nos tratar, que a Tua palavra possa nos edificar e nos ensinar a Te conhecer mais e melhor, e que nós possamos tornar a nossa vida mais e mais santificada, através da comunhão contigo, através da Tua palavra preenchendo o nosso interior, através da revelação da Tua palavra para as nossas vidas, mas através da nossa obediência a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Te agradeço, Senhor, por essa palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai.